E aí, pessoal, beleza? Vamos bater um papo hoje sobre a arte e a realidade. Uma das perguntas que a gente pode fazer é se a arte ela tem que se parecer com a realidade. Na minha opinião, não. Na minha opinião, a arte não tem que se parecer com a realidade. Por outro lado, é claro que a arte ela tem que partir da realidade, ela tem que ter alguns elementos verossímeis. Verossimilhança é uma coisa, realismo ou realidade é outra. Bom, ao meu ver, a verossimilhança é quando a obra de arte tem algum elemento ou alguns elementos, no plural, que façam a pessoa entrar naquela ilusão, acreditar por algum momento naquela ilusão. A verossimilhança é muito necessária nas artes relacionadas à contação de histórias, então cinema, romance, contos, quadrinhos. Nas outras artes, a verossimilhança não é tão necessário. Talvez na escultura e na pintura, né, na arte de desenhos, na arte de gravuras, faz-se necessário uma escultura, por mais que ela seja distorcida, ter algum ponto de contato com a realidade, se bem que existem esculturas e desenhos, pinturas que não tem nenhum ponto de contato com a realidade ou existe pouquíssimo ponto de contato com a realidade. Então dá pra gente dizer que a verossimilhança mesmo ela é mais necessária nas artes de contação de história. Eu gosto de classificar as artes assim, eu tenho uma classificação própria, não sei se já existe esse tipo de classificação, então esse negócio de sétima arte pra mim eu não vejo assim, né? Então, por exemplo, cinema, romance, contos, quadrinhos, novelas, séries, todas essas mídias estão relacionadas, ao meu ver, à mesma arte, que é a arte de contar histórias. Mas eu não vou entrar em detalhes nisso, o que eu quero falar é a relação da arte ou das artes com a realidade. Então, no primeiro momento, eu diria que a arte ela não é e não deve ser uma tentativa de imitar 100% como é a realidade. Até porque, se fosse assim, a gente não precisaria apreciar obras de arte, bastaria a gente olhar para a realidade e isso seria suficiente. Então, o que é exatamente a arte e como que a arte se relaciona com o mundo real? A palavra arte vem de artifício, e artifício sugere a ideia de a gente criar elementos artificiais, não naturais, para melhorar a natureza ou para adaptar a natureza às nossas exigências. Se a gente partir de uma ideia simples, toda ação humana na natureza requer algum tipo de artifício, requer algum tipo de transformação da natureza. De novo, para a gente adaptar a natureza às nossas vontades, às nossas necessidades. Isso porque o ser humano, diferente dos outros animais, eles não se enquadram, eles não se encaixam perfeitamente na natureza. A gente precisa podar a natureza para poder sobreviver, para poder viver melhor. A gente pode até pensar na palavra cultura, que indica cultivo ou culto. Cultivo na ideia de melhorar a natureza, de podar a natureza, e culto no sentido de elevação espiritual. Da mesma maneira que as coisas mais básicas que a gente faz, como uma plantação, construir um objeto, a arte e a cultura elas partem dessas coisas mais básicas para satisfazer as necessidades mais primárias do ser humano e ela vai até elementos mais elevados. Então, da mesma forma que a gente tem a necessidade física de comer e a gente usa artifícios, objetos criados artisticamente, a gente usa a nossa cultura, o nosso conhecimento para plantar, para poder construir os objetos, enfim. A gente também precisa de coisas mais elevadas e a gente também usa artifício e cultura para criar isso. Então nós temos a necessidade de ouvir histórias, de contar histórias, de ouvir música, de criar música, de olhar para um quadro ou para uma pintura ou para uma gravura. Então deixa eu abrir um outro parênteses. Da mesma maneira que lá no começo eu falei que para mim a arte de contar histórias absorve todas essas mídias, então cinema, teatro, romance, literatura, quadrinhos, todas essas mídias abarcam a arte de contar histórias. Então também da mesma forma eu chamo de arte das gravuras ou das formas representadas em duas dimensões. Um papel, um quadro, uma pintura, um desenho, tudo isso está ligado às artes em duas dimensões. Por mais que no desenho haja essa ilusão de ótica, né, que o desenhista faz, ele produz uma ilusão de ótica que parece que você está vendo algo em três dimensões, aquela arte foi produzida num objeto em duas dimensões. Diferente de uma escultura, por exemplo, que
que é uma arte em 3 dimensões. Eu vejo assim, então eu vejo a música é uma arte, a arte das gravuras e dos desenhos, que é essa arte em 2 dimensões, as esculturas que são em 3 dimensões, enfim, a arte de contar histórias. Qualquer dia eu posso fazer um vídeo de como eu enxergo essa classificação, né, de arte, mas enfim, o tema aqui é outro. Então as artes, elas são, nesse campo mais elevado, a nossa tentativa, na verdade, de moldar a natureza. Então no primeiro momento a gente molda a natureza para poder viver melhor, então a arte de cultivo, enfim, plantação, criação de animais, a construção de casas, objetos. Mas num segundo momento surgem outras necessidades que não são tão palpáveis, estão relacionados ao vazio intenso e constante que o ser humano tem, e aí a gente vai e produz música, produz histórias, pinta um quadro, e aí a gente sai dessa ideia de moldar a natureza para satisfazer as nossas necessidades mais básicas, e aí a gente entra num campo que é, na verdade, mais do que moldar, mas modificar a natureza para dentro de uma necessidade de reflexão, entendimento, ou numa necessidade de suprir uma falta interior que a gente, ao modificar de maneira, lógico, de maneira limitada a natureza, a vida, a realidade, a gente se sente um pouco melhor. Como assim? Quando a gente conta uma história, aquela história, por mais que tenham elementos reais, aquela história é uma mentira. E aí a gente entra em contato com aquela mentira por alguns momentos, por algumas horas ou alguns minutos, para se sentir melhor. Quando a gente olha um quadro bonito e se agrada com aquilo, aquele quadro não é real. Por mais que ele tenha elementos que compõem a realidade, aquele quadro não é real. E aqueles momentos que a gente passa olhando o quadro, a gente se sente um pouco melhor ou preenche um pouco esse nosso vazio constante. Então a gente sai desse estágio de usar a arte e a cultura para satisfazer necessidades mais básicas e óbvias, e a gente também usa essa nossa capacidade de modificar, de transformar a natureza, por mais que na arte especificamente a gente não mude, a gente não tem essa capacidade de alterar a realidade 100%. Então uma história, por exemplo, a gente altera no campo do faz de conta para poder, de novo, ou refletir ou suprir alguma necessidade de vazio interior que a gente tenha. Eu gosto de dar o exemplo de algumas artes para que a gente possa entender tudo isso que eu estou falando. Por exemplo, a música. Uma definição básica de música é a arte dos sons combinados. Eu pego diferentes sons da natureza, combino de forma artística e produz uma música, e essa música nos agrada as pessoas. Na natureza já existem sons, esses sons estão dispersos, soltos. Se eu for na floresta ou mesmo no meio urbano e ouvir o som que é produzido ali sem eu modificar nada, esses sons eles funcionam de forma agradável igual uma música? Para mim a resposta é não, porque justamente a arte ela pega elementos da realidade, elementos do mundo real e transforma isso de uma forma que agrade as pessoas ou supra alguma necessidade interior. De novo, estou sendo repetitivo, mas basicamente é isso. Um exemplo das histórias. Você pode olhar para uma história, inclusive uma história baseada em fatos reais, e eu vou dizer para você que essas histórias, quando elas estão no formato de livro ou longa-metragem ou série, as histórias em formato de narrativa ou longa-metragem, série, essas histórias não funcionam exatamente como é a vida real. Primeiro que na vida real não tem trilha sonora, né? Quando eu coloco a música lá, não é a mesma coisa. Segundo, que o mundo real, ele é muito complexo, acontecem muitas coisas de modo que o melhor escritor do mundo não consegue captar e transmitir aquilo exatamente daquele jeito. Terceiro, tem muitos momentos na vida real que a gente está dormindo, comendo, calado, não acontece nada, ou nada de importante. Se você colocar aquilo numa história, não vai fazer sentido, não vai ser legal. Por quê? Porque uma história, ela não é uma representação da vida real, ela pega elementos da vida real, aglutina, seleciona os que são mais importantes, e os que são mais importantes para transmitir uma mensagem. A vida real não necessariamente transmite uma mensagem. O que transmite a mensagem é uma história, ou, se a gente quiser ser um pouco mais filosófico, em alguns momentos específicos da nossa vida a gente capta alguma mensagem profunda, mas não é a mesma coisa. A vida real
tá aqui, a gente pega alguns elementos da vida real, organiza isso de modo a contar uma história e transmitir uma mensagem. Essa escultura que vocês estão vendo na tela aí, por exemplo, que é o Davi de Michelangelo, ela é realista? A princípio, as pessoas respondem que sim. De fato, essa escultura, só a título de exemplo, tá? De fato, essa escultura, ela é bem próxima da realidade. Mas deixa eu fazer algumas ponderações aqui. No mundo real, as pessoas são dessa cor? São totalmente brancas dessa cor? Primeira pergunta. Segunda pergunta. No mundo real, as pessoas estão paralisadas? Tudo isso nos faz chegar à conclusão de que por mais que uma escultura, no caso do exemplo que eu estou dando, por mais que uma escultura ela se aproxime, ela seja bem parecida com uma pessoa real, com um objeto real, por ser um objeto artístico, ela é arte, não é a realidade. A realidade é uma coisa, a arte é outra. Uma foto, por exemplo, uma foto ela é real? A vida ela é paralisada, congelada igual a foto? Fotos bonitas que a gente vê com aquele tratamento de cor e imagem, a vida real é daquele jeito? Então, coisas pra gente refletir. Pra mim, resumindo tudo isso, o mundo real é uma coisa, a arte é outra coisa. Claro que a gente pode pegar e deve pegar elementos da realidade para trabalhar nas obras de arte, seja em qual mídia for. E aí, verossimilhança é uma coisa, realismo é outra. Verossimilhança são elementos que nos fazem embarcar naquela mentirinha, naquele mundo de faz de conta, embarcar naquela ilusão, no sentido positivo da palavra ilusão, né? Bom, então é isso. Se você gostou, dá um like, faça comentários. Obrigado pela paciência de todos e até a próxima.